CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Gilberto, você joga na Mega Sena? Então, Fernanda, se eu não aparecer sexta-feira no CBN Tecnologia, você já sabe por quê, viu? Você jogou então, né? Joguei também, lógico. Nesse momento, eu não costumo jogar não, mas na Mega da Virada compensa, viu? Pois é. E você acredita nessa história de probabilidade? Esses números já saíram mais, outros menos. Isso é matemática, né? É matemática, é estatística, né, mesmo? Mas, assim, na verdade, teoricamente, a estatística diz que todos eles têm a mesma proporção, né? Alguns são mais raros de acontecer, assim, porque a gente não lembra o que aconteceu, tipo assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, coisa parecida. Isso é mais difícil de você lembrar, né? Mas, teoricamente, todos têm a mesma chance de acontecer, de aparecer. É isso. Bom, enquanto a gente não tá rico e milionário, vamos trabalhar, né? Vamos falar do que flopou, do que deu certo, o que a gente pode esperar desse 2026? Exatamente, Fernando. Bom, 2025 a tecnologia prometeu muito e entregou mais do que a gente estava esperando para algumas situações nesse caso. Então vamos falar aqui de algumas coisas, relembrar 2025, lembrar o que bombou na área de tecnologia, o que fracassou na área de tecnologia. Vamos falar que, assim, em geral, 2025 a gente viu 3 forças dominando as manchetes de tecnologia. Primeiro delas, é claro, a explosão prática da IA generativa, que gera fotos, vídeos, né, textos e tudo mais. A corrida por chips de alto desempenho, aí o NVIDIA está na frente desse caso, e o metaverso parece que deu uma bugada, viu, assim, nessa questão. Mas vamos falar do que venceu, né, das tecnologias que bombaram em 2025. Primeiro, obviamente, as ferramentas de IA generativa, né? 2025 consolidou a IA generativa como uma ferramenta prática para a criação de vídeos, imagens, textos, assistentes cada vez mais úteis para empresas e criadores, né? As ferramentas que automatizaram roteiros, né? Traduções, tudo mais. Então, ou seja, isso foi uma tecnologia que certamente bombou em 2025, né? Quem ganhou com a explosão da IA? Basicamente os fabricantes de hardware, né? Porque eles venderam muitas CPUs. As GPUs, que são os cérebros por trás, né, da IA, são muito, muito caros, né? Poucas empresas fazem isso no mundo, com destaque, obviamente, para a NVIDIA, que foi a grande, né, vencedora nesse quesito 2025, nesse caso, né? Na parte de jogos, né, no entretenimento, os consoles e jogos continuaram bastante acelerados, né, em 2025, e o Switch 2 foi um dos grandes vencedores, né, desse item, né, de consoles de games, né, para isso, né? A parte de conteúdo de vídeo gerado por IA, a gente viu assim que tem um impacto grande na parte de mídia, né, geração de propagandas, vimos propagandas geradas 100% com IA. Teve vários exemplos aí de marcas famosas que utilizaram a IA para gerar 100% da sua propaganda, principalmente de fim de ano, nesse caso. Então, basicamente, a gente viu aí nesse ambiente, né, de 2025, as tecnologias que bombaram nesse caso, né? E as que fracassaram, né, as que deram errado, né, nesse caso. Então tem lá, por exemplo, aqueles robôs domésticos, né? Eles estão em crise. A principal fábrica, né, a mais famosa fábrica de robô de limpeza, né, a iRobot, ela faliu, né? Esse ano ela faliu e está sendo vendida, né, para outras empresas nesse caso. Então essa é uma questão, né? A outra falha, né, que foi também uma falha grande, é aquela aposta de que a IA valeria para tudo, né? Ou seja, muitas empresas entraram nessa questão, nessa onda da IA, né, e viram que não deu muito certo nesse caso. Então, muitas empresas tentaram, para dar uma outra roupagem no seu produto, colocar a IA ali dentro, né, dessa questão, e deram muitos problemas nesse caso. Um exemplo bem claro disso foi brinquedos, né? Brinquedos que tinham, né, os fabricantes colocaram a IA. Então, bonequinhos que respondiam às crianças, que falavam, que interagiam com as crianças, usando por trás a IA. O que acontece é que os pais, né, começaram a ficar preocupados com o tipo de interação que estava acontecendo com crianças e os IAs, sem muito limite nesse caso. E aí, vários brinquedos foram retirados do mercado que tinham a IA, né, porque os fabricantes tentaram botar uma roupagem nova de IA nos seus produtos e acabou dando errado, né, nessa questão em relação a isso. Como eu falei, o metaverso, inclusive a principal defensora do metaverso, que era a Meta, né, do Mark Zuckerberg, resolveu botar o pé no freio, né? Ou seja,
Parece que as coisas não andaram muito rápido do jeito que ele imaginava, o hardware também não foi adequado, principalmente aqueles óculos, né, de realidade virtual não andaram como deveriam, então eles resolveram dar uma pisada no freio, vamos chamar assim, do metaverso, que era uma promessa grande, né? Começou 2025 com uma promessa grande, não deu muito certo. E a parte de criptomoedas e tokens, né? Teve uma grande volatilidade ao longo do ano, né? E desapontou muitas pessoas nessa questão. Então, vamos ver como é que isso vai se desenrolar em 2026, né, para isso. E aí, pergunta aí para os nossos ouvintes, né, que tecnologias vocês acharam que bombou em 2025, né, e aquelas que foram um fracasso total em 2025, nesse caso, né, para isso. Então, em resumo, 2025 foi um ano que a IA e a infraestrutura ganhou o palco principal, com certeza, né, nesse caso. Algumas apostas de consumo e marketing derraparam o uso de IA nessa questão, né? E em 2026, o importante é tentar combinar, né, tecnologia e a entrega real para ter um sucesso aí em 2026. E assim, eu pensando, né, eu realmente achei que a IA ia explodir nesse ano de 2025. As pessoas estão mais comedidas, né, com o uso dela. Isso. Porque, assim, naquele primeiro momento, muitas pessoas foram para usar a IA, né? Só que elas viram que não é uma coisa, né, um santo graal, né? Ou seja, ela dá informações picadas, dá informações erradas, né? Estão sendo utilizadas para golpes, inclusive, também, já falou sobre isso aqui no CBN, né? E a tecnologia. Então, ou seja, as pessoas começaram a cair na real. Falaram assim, tudo bem, é uma ferramenta legal, bastante útil, mas eu tenho que usar ela com algum tipo de comedimento, né, para poder ter certeza, ou para não cair, né, nos golpes, ou não ser levado, né, a uma conclusão errada nesse caso. É isso. E para você, o que você abandonou e o que você vai levar para 2026? A IA foi uma grande ferramenta para mim, assim, eu usei bastante, né, com a certa cuidado que tem, mas a IA foi uma tecnologia que eu usei bastante, né, nesse caso, nesse ambiente, né, para isso. As redes sociais, eu, assim, fiz um outro rearranjo das minhas redes sociais, assim, são úteis, mas reduzir a quantidade de redes sociais que eu interagia, reduzi bastante, né, foquei basicamente em duas, né, nesse ano, para poder ter um pouco mais de qualidade nessa interação, inclusive com as redes sociais, né, para isso, né. A parte de leitura também, eu usei bastante a parte de audiobooks, que é uma solução bem interessante, né, para você escutar, né, no carro, né, livros ao vivo. Então, foi uma outra tecnologia também que eu usei bastante esse ano. É isso. Eu vi minha filha muitas vezes falando para ela que ela mentia. Tá errado. E ela ensinando a IA. E eu achava que a IA ia tomar conta da gente, tá vendo? Isso. Esse é um problema, assim, algumas pessoas, não muitas, mas algumas pessoas começaram a ficar dependentes da IA, né? Isso é uma questão grave, né? Inclusive, algumas pessoas começaram a usar a IA como uma terapia, né? O que é muito arriscado, muito, muito problemático isso também, porque a gente não sabe exatamente como é que ela foi treinada e para qual é o caminho que ela vai seguir nessa situação. Então, a gente tem que usar realmente com moderação, né, as ferramentas de IA. É isso. Vamos pro golpe? Vamos lá. O golpe tá aí. Muito bem, Fernanda. O golpe dessa semana, na verdade, é a junção de duas ferramentas que estão sendo utilizadas para enganar as pessoas. São, primeiro, vídeos no YouTube, né? Tentando, ou pelo menos se propõe a ensinar pessoas por exemplo, a registrar um Windows pirata, a registrar um Office, né, um Microsoft Office pirata, ou algum software mais caro, né, que ele não pagou a licença. Aí esses vídeos eles falam assim, então você faz esse procedimento para poder você registrar esse software e usar ele como um software pirata. O que acontece é que esses vídeos eles levam os usuários para baixar programas que supostamente iriam quebrar a segurança desses aplicativos, mas na verdade isso que está sendo baixado, né, é o vírus para isso. Então, ou seja, os criminosos eles chegaram à sofisticação de criar um vídeo, né, um vídeo bacana no YouTube, ensinando esse tipo de situação. E, na verdade, quando você usa esse tipo de vídeo e baixa, né, o arquivo que eles estão sugerindo lá no vídeo,
acaba você caindo no golpe nesse caso. Então, primeiro a questão é não usar software pirata, né? Software pirata, ele tem problemas de vírus, como eu falei, até tem, quando você baixa um software pirata da internet, ele tem problema de vírus, ele tem problema de atualização, você não atualiza mais o seu software nesse caso, né, para isso. Tem problemas de segurança, já que você não atualiza, tem problemas de segurança também. Então, a ideia é você usar realmente softwares que são legítimos, né? Comprar a licença lá, que hoje em dia nem é tão caro assim, as licenças caíram bastante de preço, e você vai ter um software legal, né, atualizado, né, e seguro dentro do seu computador ou celular. É isso, Gilberto. Temos pergunta, Pátia? Tem pergunta não, tem participação dos nossos ouvintes. O Giovanni Abranches, Gilberto, bom dia para você, dizendo que para o CBN a tecnologia em 2026, de uma forma geral, ele espera o crescimento do Linux. É verdade. E aí, a gente viu você também, né? Você também espera o crescimento do Linux. Isso, e a gente até tinha noticiado isso, né, o crescimento do uso de Linux quando veio a atualização para o Windows 11. Muitas máquinas hoje não suportam mais o Windows 11, porque tem uma série de requisitos de hardware que não tem. E muitas pessoas, para não ficar com o Windows 10 desatualizado, migraram para o Linux. Então, a gente teve um crescimento bastante grande já em 2025 de uso do Linux, e acredito que essa tendência vai se perdurar em 2026, sim. É isso. Então, no programa do ano que vem, a gente fala aí das expectativas para esse 2026. Exatamente. Bom, Fernando, obrigado pela parceria de 2025 toda. Agradecer a você, a toda a produção, da Patrícia, do Adalberto, aí, produção do Kennedy, produção da CBN, aos nossos ouvintes que participaram, acompanharam a gente, né, toda essa caminhada de 2025, né? Espero revê-los todos em 2026, que a gente tem muita coisa, muita tecnologia pro ano que vem. E como teremos, conto com você. Tudo de bom, boa virada, hein? Obrigado para você também, Fernando, e até o ano que vem com mais tecnologia. Até lá.